Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic DC Universe, renascido como monarca da sombra na DC. Capítulo 112 Azarat Parte 2. Arthur e Kara sobrevoaram a cidade devastada, suas silhuetas reluzindo contra o horizonte encoberto pela névoa. À medida que se aproximavam, o templo se erguia como um monólito branco no coração da decadência, intocado pelo tempo em comparação com seus arredores, mas impregnado por uma pressão que fazia a alma coçar. Arthur aterrissou com um baque surdo, a capa rodopiando atrás dele numa onda de energia escura. Kara desceu ao seu lado, as botas roçando o chão com um suave sibilo de ar deslocado. As portas do templo erguiam-se imponentes acima deles, antigas, gravadas com runas azaratianas que cintilavam fracamente em reação à sua presença. Arthur estreitou os olhos, os dedos tremendo levemente com a mudança na atmosfera. A magia que estou sentindo está ficando mais forte, murmurou ele, com a voz agora mais baixa, mais concentrada. O tipo de tom que usava pouco antes de as coisas darem errado. Kara olhou em volta, arqueando uma sobrancelha. Não sinto nada. Ela olhou fixamente para a porta, depois acrescentou com um sorriso irônico, a menos que você considere mau pressentimento como magia. Arthur soltou um suspiro curto pelo nariz, algo entre uma risada e um suspiro, e caminhou em direção às portas. E de repente ele esbarrou em uma parede invisível, ergueu uma das mãos e a pressionou contra ela, uma força bruta que percorreu o braço de Arthur e quase o empurrou para trás. Mas ele se manteve firme. Está selado, disse ele, estudando a estrutura mágica que agora espiralava sob a superfície da porta. Porque tenho a sensação de que isso é novo. Kara flutuou alguns metros acima do chão com os braços cruzados. Então, você pode quebrar? Ou batemos educadamente? Arthur esboçou um leve sorriso, as sombras ao seu redor se fechando, lampejos de luz azul dançando em seus olhos. Acho que consigo quebrá-lo. O sorriso de Arthur era tênue, quase imperceptível, mas a forma como as sombras se enrolavam em seus braços e ombros dizia tudo. Ele ergueu a mão em direção à barreira. A magia rodopiante à sua frente estalou e pulsou em desafio. E então ele a liberou. A autoridade do governante. O ar tremeu. Um peso esmagador caiu sobre o selo como um martelo divino. A barreira gritou resistindo. Os símbolos ao longo da porta brilharam intensamente lutando contra ela. As botas de Arthur deslizaram alguns centímetros sobre a pedra devido à pressão. Seu maxilar se contraiu, seus músculos se tensionaram. A força que ele estava despejando na barreira não era apenas força bruta, era controle, precisão, força de vontade. Uma onda de poder emanou dele, e rachaduras começaram a surgir ao longo do selo. Mas mesmo assim não quebrou. Arthur rosnou baixo, concentrando-se ainda mais. Quebre, maldito! As sombras rugiram para fora em uma onda. O ar explodiu com a pressão, a poeira uivando com o impacto como se a própria dimensão estivesse protestando. Com um estrondo ensurdecedor como um trovão atingindo uma montanha, o selo se rompeu em um clarão de luz ofuscante. Bum! A explosão lançou poeira e destroços no ar. Arthur cambaleou para trás, apenas para se ver protegido por uma figura azul. Kara estava diante dele, os olhos brilhando, a capa esvoaçando com o impacto. Ela olhou por cima do ombro com preocupação na voz. Você está bem? Arthur passou por ela, as sombras ainda se dissipando de sua figura. Não faça isso de novo, Kara. Ela piscou, confusa. O quê? Não vou ceder facilmente, disse ele, calmo, mas firme, com a voz ecoando dentro da entrada do templo, agora aberta. Não, eu não quis dizer. Ela tentou explicar, dando um passo à frente. Eu sei, interrompeu Arthur, sem olhar para trás. Seu tom suavizou um pouco. Você tem medo de que eu desapareça de novo, como da última vez. Que algo inesperado me leve. Ele entrou no templo, com sombras o seguindo como um manto vivo. Mas garanto-lhe que não voltará a acontecer. Kara ficou parada ali com os punhos cerrados. Seus lábios se entreabriram, mas as palavras se emaranharam em meio às emoções que subiam em seu peito. Não, não é isso que eu... Droga, Arthur! Ela o seguiu com os olhos tempestuosos de preocupação, raiva e algo mais profundo. Arthur havia dito exatamente o que ela tinha medo de admitir, e isso a magoou mais do que ela esperava. Kara respirou fundo, pronta para falar, para finalmente dizer o que vinha guardando desde Cadmus. Mas Arthur subitamente ficou tenso, virando a cabeça bruscamente em direção a um corredor distante dentro do templo. Lá está de novo, murmurou ele. Depois, em voz mais alta, disse, tem alguma coisa lá na frente. Sem aviso prévio, ele começou a correr, o som de suas botas ecoando contra a pedra antiga. Kara piscou. Arthur, espere. Eu estava tentando. Siga-me, gritou ele de volta, sem sequer diminuir o passo. Kara soltou um suspiro pesado, disparando atrás dele num borrão vermelho e azul. Claro. Por que não? Estamos correndo por templos assombrados agora. Os corredores do templo eram um labirinto de tetos abobadados cobertos de runas antigas. Alguns corredores estavam desmoronados, outros repletos de estátuas estranhas cujos olhos pareciam segui-las. A magia impregnava cada parede como fumaça. Mas Arthur não parou. Ele foi atraído por algo à frente. Uma presença múltipla. Finalmente chegaram a um enorme conjunto de portas de pedra gravadas com a mesma língua da barreira que ele acabará de romper. Estavam ligeiramente entreabertas. Uma luz violeta tremeluzia da câmara além delas. Arthur diminuiu o passo ao ouvir vozes abafadas, mas claramente familiares. Estou te dizendo, Zé, alguém acabou de romper aquele maldito lacre. Senti como um soco no estômago. Ou eles são estupidamente poderosos ou estupidamente estúpidos. Uma segunda voz respondeu seca e indiferente. Então, qual você acha que são?
Ainda não dá para saber. Vamos esperar um pouco. Se a próxima coisa que ouvirmos forem gritos, com certeza é a segunda opção. Arthur piscou. Eu conheço essa voz. Cara ergueu uma sobrancelha. Espere. Aquele é Constantine. Dentro da câmara, um tênue brilho violeta de magia de selamento podia ser visto circulando as paredes e o chão. Lá dentro, sentados em extremidades opostas como prisioneiros em uma zona de castigo mágica, estavam Jon, Constantine e Zatanna. Ambos pareciam cansados, levemente irritados e completamente encurralados. Constantino tinha uma perna apoiada em uma rocha conjurada, acendendo um cigarro que imediatamente se apagou devido à barreira de selamento. Ah, qual é? Já é a terceira hoje, resmungou ele, jogando-a fora. Zatanna sentou-se de pernas cruzadas, braços cruzados, observando-o com um olhar de desaprovação. Você realmente acha que alguém invadiu Azarath por diversão? É evidente que você nunca conheceu o tipo de lunáticos que eu conheço. Tenho pelo menos 2 palpites de quem faria isso só para me irritar. Correção. Você os teria irritado primeiro se eles viessem atrás de você. Arthur empurrou as portas completamente revelando-se. Sombras o envolviam, seus olhos brilhando fracamente. Cara flutuou ao seu lado, a capa esvoaçando atrás dela. Que bom ver que você não mudou, disse Arthur. Constantine ergueu o olhar e sua expressão mudou de surpresa para um sorriso irônico. Ora, ora. O próprio garoto sombra. Zatanna se levantou, a sobrancelha se erguendo em reconhecimento. Cara? Não pensei que te veríamos aqui, disse Constantine, lançando um olhar para a cara. Ou você, querida. O convite para a festa dizia, traga seu próprio kryptoniano, ou algo assim? Cara revirou os olhos. Oi para você também, sobretudo. Arthur soltou um suspiro pelo nariz, balançando a cabeça com um meio sorriso cansado. Deixe-me adivinhar. Vocês dois se meteram em assuntos sérios de Azarath e acabaram presos por quem quer que esteja no comando deste lugar. Zatanna apontou para as focas brilhantes. Não foi totalmente nossa culpa. Estávamos tentando ajudar a Ravenna, mas... Constantino bufou. É bem, parece que ela não gostou disso. Arthur aproximou-se da foca com os olhos semicerrados. Aguente firme. Vou te tirar daí. Constantino recostou-se casualmente. Não se apresse. Não é como se fossemos a algum lugar. Zatanna acrescentou secamente, mas se apresse. Ele já tentou começar um jogo de pôquer com a própria sombra. Arthur não hesitou. Sabe, disse ele com um leve sorriso nos lábios, posso organizar aquele jogo de pôquer. Constantino piscou genuinamente interessado por um segundo. Você pode? Então, seu rosto se contorceu quando a ficha caiu. Ah, que droga, claro que pode. Maldito necromante. Não ouse conjurar meu cadáver só para dar risada. Arthur deu uma risadinha suave. Relaxa, Jon. Arthur voltou sua atenção para a foca, mas algo do que havia acontecido antes o incomodou. Sua testa franziu levemente enquanto falava. Espere, o que você quis dizer agora há pouco, quando disse que ela não gostou disso? Constantine piscou, pego de surpresa. O que é isso? Ah, Raven. Quem mais? A expressão de Arthur endureceu. Raven? Você quer dizer que ela... Sim, foi ela quem fez isso. Jon gesticulou para as runas brilhantes. Nos prendeu aqui sozinha. Sem aviso, sem despedida. Simplesmente selados como amadores em uma garrafa amaldiçoada. Cara deu um passo à frente, atonita. Espere, Raven fez isso com vocês duas? Mas por quê? Zatanna suspirou, quase pedindo desculpas. Ela não confiava em nós. Disse que nós iríamos estragar tudo. Disse que ele ia estragar tudo. Ela apontou o polegar para Jon. Ei, murmurou Jon. Cara franziu a testa visivelmente incomodada. Isso não é típico dela. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Então, não, isso é muito a cara dela. Assustada e desesperada. Enfrentando os problemas sozinha. Capítulo 113 O demônio acorrentado. Jon ergueu os braços. Sim, ela fez. Ela tem um problema sério com demônios. Fiquei mais do que feliz em ajudar. Puxa, já lidei com coisas piores do que o pai dela. Provavelmente. Ele apontou com o polegar na direção de Zatanna. Viemos aqui para ajudar, para impedi-la de perder o controle. E o que ela faz? Zatanna interrompeu com a voz baixa, mas tensa. Você já sabe por que ela fez isso. Jon revirou os olhos. Sim, eu sei. Ele pigarreou dramaticamente e em seguida baixou a voz para uma imitação quase perfeita do tom calmo e impassível de Raven. Jon, pensando bem, você pode acabar piorando a situação em vez de ajudar, então por favor, fique aqui enquanto eu tento resolver essa bagunça sozinho. Ele cruzou os braços, lançando um olhar fulminante para ninguém em particular. Quer dizer, sério, isso é gratidão para você. Salvei mais almas do que condenei. Ultimamente. Zatanna lançou-lhe um olhar de soslaio. Discutível. Arthur, ainda processando a informação, olhou para os dois. Então Raven te trancou aqui por quê? Ela achou que você não seria útil? Ela não confiava nele, corrigiu Zatanna sem rodeios. Tudo bem, pare com isso, Zé, murmurou Jon. Ela confiava em mim até você abrir a boca. Eu estava sendo realista, retrucou Jon. Você não entra em Azarath ou no reino do pai dela meio às cegas e espera que tudo corra bem. Jon, disse Arthur, aproximando-se do compartimento selado. Reino de seu pai, como você disse. Quero saber o que você sabe sobre este lugar. Constantine suspirou, esfregando a nuca. Certo. Então, papai querido Trigon, o maldito senhor do inferno, seu verdadeiro corpo ainda está selado em algum lugar desta dimensão. Mas a verdadeira parte de sua alma, aquela que foi selada na gema de Raven, bem, essa está escondida em seu próprio reino.
É só um palpite meu, porque Raven não nos contaria nada. Há um portal para ele bem aqui, em algum lugar neste adorável templo amaldiçoado. Cara olhou em volta com desgosto. Então Raven pode estar aqui em Azarath, ou dentro do seu reino. John assentiu com um semblante sombrio. Sim, ela não pode ir embora e voltar para a Terra. Não enquanto Trigon não estiver totalmente contido. O que significa que ele não pode usá-la como uma ponte para chegar à Terra. Então ela se prendeu aqui tentando impedi-lo de fazer exatamente isso. Eu entendo o raciocínio, de verdade. Mas ela poderia simplesmente ter me pedido para ir embora em vez de colocar um maldito selo na minha cara. Ele gesticulou em direção à magia brilhante que ainda pulsava sobre sua prisão. Quer dizer, droga. Consentimento, já ouviu falar? Então ele murmurou, pelo menos na Terra, o Batman deve ser capaz de lidar com a pequena infestação de demônios do Trigon. Cara cruzou os braços, franzindo a testa. Bem, sobre isso. Batman está inconsciente e a maior parte da Liga da Justiça foi possuída. John pescou. Espere. O quê? Arthur respondeu por ela. É verdade. Alguns membros da Liga, incluindo o Superman e o Flash. John soltou um gemido. Ah, brilhante. Pesados possuídos. Exatamente o que precisamos. Os olhos de Arthur se estreitaram, sua voz fria e compreensiva ao mesmo tempo. Agora eu entendo. O quadro completo. Ele olhou para os corredores mais profundos. Raven se isolou. Cortou laços com o mundo. Ela está tentando resolver isso sozinha, selar Trigon novamente de verdade, de dentro de seu próprio poço. Salvar o dia sozinha. Mas, Zatanna falou baixinho, ainda estamos aqui, Arthur. Então ela ainda não conseguiu. Arthur assentiu com a cabeça uma vez. Então não vamos mais ficar parados. Vamos ajudá-la. Juntos. John se animou. Certo então. Discurso comovente. Agora por favor, você pode quebrar esse lacre estúpido ou eu vou ter que envelhecer aqui como uma garrafa de vinho amaldiçoada? Quer dizer, eu poderia fazer isso sozinho, mas ela garantiu que eu não pudesse usar meu. Antes que ele pudesse terminar, Arthur estalou os dedos e a autoridade do governante fechou a boca de John com uma força invisível. MMH. Zatanna ergueu uma sobrancelha, divertida. Esse feitiço é muito útil. Os lábios de Arthur se curvaram num leve sorriso irônico. Eu sei. Ele ergueu a mão direita. O poder crepitou em sua palma como relâmpagos estáticos, sombras se enrolando ao redor de seu corpo. Com esforço concentrado, ele empurrou a força para fora, a autoridade do soberano se prendendo ao selo em camadas como mandíbulas invisíveis. O selo mágico gemeu e se inflamou, resistindo inicialmente antes de se estilhaçar com um estrondo contundente, liberando uma onda de calor e luz violeta. Zatanna cambaleou para frente, finalmente livre, jogando o cabelo para trás. Ufa! Finalmente! Arthur não parou. Ele se virou para John, direcionando a magia para o segundo sigilo. Outra onda de força, outro estalo, e Constantino foi ligeiramente arremessado para frente, tossindo e limpando a boca. Arthur desfez o feitiço que cobria seu rosto. John respirou fundo, resmungando. Obrigado por isso. Muito gentil. Arthur, impassível, cruzou os braços. De nada. Seu olhar se estreitou. Agora, John, você lidera. Você deve saber onde ela está. Afinal, você disse que ela já foi sua aprendiz. John lançou-lhe um olhar seco, acendendo um cigarro com um estalar de dedos. Em algumas formas de magia, sim. Mas isso não significa que eu tenha um feitiço de rastreamento implantado na caixa torácica dela. Ele soltou a fumaça, virou-se e começou a caminhar pelo corredor com um gingado despreocupado, mas de repente parou. Uma ideia lhe ocorreu. Ele girou lentamente, semicerrando os olhos para Arthur. Espere um segundo. Como diabos você chegou aqui? Azarath não fica exatamente na linha do metrô. Os olhos de Arthur brilharam levemente, um sorriso irônico surgindo no canto de sua boca. Eu tenho meus métodos. John apertou os olhos, desconfiado. Certo. Seus métodos. Deu uma longa tragada no cigarro. Maldito enigmático. Zatanna deu um passo à frente, sacudindo as cinzas da manga. Poderíamos tentar lançar um. John ergueu a mão. Eu sei, Zé. Eu sei o que fazer. Ele enfiou a mão no bolso interno do seu casaco gasto e retirou um pequeno objeto envolto em carmesim, fino como um fragmento, que pulsava fracamente com energia escura. Os olhos de Arthur acompanharam o movimento com discreto interesse. John murmurou algo entre dentes, os lábios movendo-se rapidamente num cântico rítmico, palavras que lhe eram estranhas. O ar ficou denso quando uma onda de energia mágica pura emanou da ponta de seus dedos. João Constantino continuou sussurrando um cântico estranho e então partiu o objeto ao meio. Um estalo seco ecoou pelo templo como um chicote. O fragmento quebrado flamejou violentamente, liberando em seguida um rastro cintilante de luz violeta azulada. Um caminho arcano que espiralava pelo ar como um sussurro sedutor. Arthur ergueu as sobrancelhas. Você acabou de quebrar algo que pertencia a ela, não é? John deu um sorriso irônico, os olhos se voltando para o rastro mágico. Não exatamente. Não era dela. Ele jogou os restos do feitiço no chão e os esmagou com a bota. Pertencia a mim, é difícil explicar o que posso fazer, mas é simplesmente magia. Resumindo, vai nos aproximar do objetivo. Arthur olhou para a trilha, que já pulsava como um batimento cardíaco na escuridão à sua frente. Ele acenou com a cabeça. Impressionante. John deu outra tragada no cigarro. Com certeza. Cara estalou os nós dos dedos. Então, o que estamos esperando? Arthur entrou no caminho da luz, com sombras envolvendo sutilmente suas botas. Nós a seguimos. E a traremos de volta.
O horizonte despedaçado de Azarath se erguia atrás deles, torres rachadas e parcialmente engolidas por uma névoa violeta. A outrora cidade sagrada, no coração de tudo aquilo, como uma cicatriz na terra, jazia agora uma arena imensa, aberta sob o céu escuro. Pilares de pedra rachado cercavam o campo, e antigos glifos brilhavam fracamente sob camadas de entulho e cinzas. Mas tudo isso desapareceu no instante em que o viram. Ali, amarrado no centro da arena, estava Trigon. Ele era monstruoso mesmo em repouso, mais alto que as torres do templo, 6 olhos vermelhos brilhantes fixos em seu rosto demoníaco. Os braços presos por correntes violetas cintilantes de pura magia de selamento. Glifos antigos se retorciam por seu corpo como marcas de punição. Seu corpo estava marcado por magia de contenção, mas sua mera presença era sufocante. Ele os estava observando. Puta merda, murmurou Constantino, dando um passo à frente com visível cautela. É a coisa real, é o corpo verdadeiro do desgraçado. Os olhos de Cara se arregalaram. E ele não está dormindo? Zatanna estava pálida. Esse poder, mesmo estando acorrentado. Arthur não disse uma palavra. Seus olhos se fixaram nos de Trigon com uma intensidade cortante. Um segundo depois, sombras espiralaram ao redor de seu braço como um ciclone, e com um crepitar de relâmpago azul, a espada longa do rei demônio apareceu em sua mão. Sua lâmina vibrando de fúria. Arthur, Jon deu um passo à frente, com a mão erguida. Ei, pare. Não seja estúpido. Mas Arthur já havia se mudado. Com um único e poderoso golpe, ele desencadeou um arco tempestuoso de relâmpagos, uma tempestade de energia rugindo em direção a Trigon como um julgamento divino. O chão tremeu quando o golpe cortou o ar em dois, quase dividindo a própria realidade ao se lançar contra o Senhor Demônio. Acertou em cheio. O clarão iluminou o céu. O impacto rachou o chão da arena. E quando a fumaça se dissipou, Trigon permaneceu ileso. As correntes que o prendiam vibraram levemente, mas seu corpo, ileso. Ele sorriu. Uma risada baixa e gutural ressoou de seu peito. O Rei das Sombras. Capítulo 114 O martelo que quebrou o celo. Uma risada baixa e rouca ecoou do peito do demônio acorrentado, profunda o suficiente para fazer vibrar as pedras rachadas sob seus pés. Arthur não hesitou. Sua lâmina permanecia desembainhada, o fio vibrando com relâmpagos azuis. Seus olhos, afiados e frios, fixavam-se no demônio com precisão cirúrgica. Então você pode falar, disse Arthur com a voz seca. Ótimo. Me poupa o trabalho de arrancar respostas de você. Sério? Jon gemeu, erguendo os braços como se tivesse acabado de ver alguém chutar um vespeiro. Que parte de demônio apocalíptico selado em uma arena maldita te fez pensar que antagonizá-lo seria uma boa ideia? Pelo amor de Deus. Cara caminhou cautelosamente até Arthur, sua capa esvoaçando ao vento violeta. Aquele ataque nem sequer o arranhou. Zatanna franziu a testa enquanto seus olhos examinavam as correntes mágicas. Por que diabos esse rastro nos trouxe até aqui, Jon? Jon mordeu o cigarro e soltou a fumaça por entre os dentes cerrados. Eu não sei, tá bem? Eu segui o feitiço até a magia de Raven. Talvez ela fosse, talvez não fosse. Trigon riu novamente, desta vez mais alto, com zombaria e loucura entrelaçadas no eco. Olhem para vocês. Seus olhos percorreram o olhar deles. Crianças brincando de guerra. Perdidas, confusas, brandindo espadas como se entendessem tudo. Vocês não passam de insetos insignificantes. Arthur não respondeu e em vez disso levantou-se. Levitando do chão, com sua capa esvoaçando atrás dele, Arthur ascendeu lentamente até ficar cara a cara com o titã demoníaco. O vento cessou ao seu redor, e seus olhos azuis brilhantes ardiam como 2 estrelas gêmeas do julgamento. Onde está Raven? A voz de Arthur falhou como um trovão. Trigon deu um sorriso, exibindo horrivelmente seus dentes irregulares. Minha filha. Ele inclinou a cabeça em tom de deboche. Ora, eu mesmo me pergunto isso ultimamente. Arthur. Constantine sibilou de baixo. Droga, o que você está fazendo? Não se cutuca gigantes adormecidos, e com certeza não se voa até a cara deles exigindo respostas. Ugh, deixa pra lá, estamos ferrados mesmo. A expressão de Arthur não mudou. Ele ergueu o punho lentamente, os dedos se fechando com força até que as sombras ao seu redor crepitassem com a pressão. Sua voz era baixa e fria. Pare de mentir, demônio. Todos os seus olhos amaldiçoados gritam engano. Você sabe onde ela está. O sorriso de Trigon não vacilou, mas seus olhos brilharam. Então seu tom mudou ligeiramente. E você, disse ele, inclinando-se ligeiramente para frente, preso pelas correntes, deveria parar de fingir que não sabe. O olhar de Arthur se tornou mais penetrante. A arena ficou em silêncio. Zatanna piscou. Espere. O quê? A voz de Arthur soou lenta e amarga. Você invadiu minha consciência, disse ele. Não faz muito tempo. Aquilo não foi um sonho. Você me puxou para o seu reino enquanto eu dormia. Você está dizendo que ela está lá. A risada de Trigon veio novamente, mas desta vez foi mais baixa, mais sombria, como se ele encontrasse satisfação em ver Arthur juntar as peças. O maxilar de Arthur se contraiu e, sem dizer mais nada, ele voltou a descer até o chão destruído. Os outros o observavam em silêncio. Então a voz de Trigon ecoou novamente. Você tem minha gratidão, Rei das Sombras. Cada passo que você deu desde que chegou à existência da minha filha enfraqueceu as correntes que me prendem. Em breve. Seus braços acorrentados se moveram levemente. Estarei inteiro. E então, sua voz baixou, sinistra e cruel. Seu mundo vai arder. Arthur não se virou. Ele simplesmente murmurou algo enquanto passava por seus companheiros. Boa sorte com isso.
John cuspiu a ponta do cigarro e a esmagou com o pé. Puta merda, murmurou ele, acendendo outro cigarro. Agora vou precisar de uma bebida. Eles caminharam em silêncio pelas ruínas de Azarath. A cidade destruída estendia-se infinitamente ao redor deles. E atrás deles, apenas o riso de Trigon ecoou. Baixo, zumbeteiro, implacável. Cada nota, uma garra sombria arranhando o fundo de suas mentes. Arthur caminhava à frente deles, em silêncio. Seus ombros estavam tensos sob a capa escura, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ele não havia dito uma palavra desde que saíram da arena. Então John quebrou o silêncio, suas botas rangendo sobre as pedras quebradas. Calma aí, espera aí, disse ele, gesticulando como quem tenta impedir um desastre. Você não pode simplesmente ir embora depois disso, amigo. Você tem que me explicar. Arthur continuou caminhando. Não, disse Cara bruscamente, colocando-se entre John e as costas de Arthur. Seus olhos se estreitaram. Um olhar protetor. John piscou para ela, pego de surpresa. O quê? Por quê? Como assim não? Então ele fez uma pausa. As engrenagens em sua mente giravam rapidamente, conectando pontos que ele não gostava. Sua mão desceu lentamente ao lado do corpo, e uma triste constatação tomou conta de seu rosto. Ah! A voz de John baixou, rouca de pavor. Ele se virou, encarando as costas de Arthur. Ah, agora entendi. Ele apontou o dedo para Arthur, a ponta do cigarro queimando até os nós dos dedos. Foi assim que aconteceu. Foi assim que Raven perdeu o controle sobre Trigon. Foi assim que a alma dele escapou da gema. Ele respirou fundo e exalou fumaça como veneno. Foi você. Você é o motivo da prisão ter se rompido e ela ter perdido o controle. Arthur parou. Os olhos de Zatanna se arregalaram quando a ficha caiu também. Ela sussurrou mais para si mesma do que para eles. O poder das emoções, hein? John estalou os dedos. Exatamente. Raven, a corvo, a mais disciplinada nas artes da magia que já conheci. A garota poderia suprimir um apocalipse com o coração batendo firme. Ela nunca deixou que as emoções nublassem seu julgamento ou a controlassem. Nunca. Não até você. Ele avançou, agitando a ponta fumegante do cigarro nas costas de Arthur. Você conseguiu penetrar as defesas dela, não foi? Não apenas magicamente, você entrou no coração dela. Você a fez sentir algo para o qual ela não estava preparada. Não com um pai demoníaco, uma bomba relógio alojado em sua alma. Os lábios de Cara se pressionaram um contra o outro. Zatanna olhou para os dois com os olhos suavizando. Ela sempre carregou tudo sozinha. Mas desta vez, ela deixou alguém entrar e isso aconteceu. John bufou, andando em círculos frustrado. Fantástico. Fantástico pra caramba. Agora sabemos a história toda. Trigon ter escapado não foi um acidente, foi uma brecha. Uma pequena brecha emocional, humana. E você, Arthur? Ele se virou, lançando-lhe um olhar cansado. Você era o martelo. Arthur finalmente se virou. Seus olhos estavam distantes, brilhando fracamente em azul sob a luz instável do céu fragmentado de Azarath. Ele ficou em silêncio por um instante. Então, não tenho controle sobre o que ela sente, mas vamos resolver isso. Sua voz estava carregada de determinação. E agora eu sei onde ela está. O vento aumentou de intensidade, uivando suavemente entre os arcos quebrados e as torres destruídas. Ela está no reino dele, uma espécie de dimensão infernal, disse Arthur, cada palavra como pedra. Muito provavelmente tentando conter sua alma, sozinha. John esfregou o rosto, passando os dedos incrédulo. Ela é louca, mas não a subestime. Ela muito bem poderia fazer isso sozinha. Ainda vamos ajudar, disse Cara em voz baixa. Zatanna olhou para Arthur. Então nós vamos para lá. Arthur assentiu com a cabeça, erguendo-a para o céu. Seu maxilar se contraiu. Chega de pistas. Chega de palpites. Eu já vi aquele lugar antes. Ele me puxou para lá enquanto eu dormia. Então John exalou e jogou o cigarro apagado para o lado. Nesse caso, disse ele com a voz baixa e seca, eu mencionei que existe um portal para o reino dele. Uma porta dos fundos para o domínio do papai querido, escondida sob o templo. Eu posso abri-la. Ele deu um passo à frente, as mãos já enfiadas no casaco, vasculhando amuletos e totens amaldiçoados como um homem que verifica a munição antes de um confronto final. O que mais tenho a perder, não é? Acrescentou ele com um meio riso, amargurado e abatido. Arthur se virou para ele, os olhos semicerrados. Você não faz esse tipo de feitiço sem um preço, faz? John fez uma pausa. Só por um segundo. Depois, deu um sorriso irônico, sem humor algum. Não. Sua voz era calma, mas sincera. Mas isso não importa. Cara franziu a testa visivelmente incomodada. Ela olhou entre os dois. Espere, o que você quer dizer com custo? Que tipo de custo? John não respondeu. Zatanna ficou de lado com uma expressão indecifrável. Ela não interrompeu. Não protestou. Apenas observou John, seu silêncio pesado como se soubesse exatamente qual seria o preço a pagar. Cara franziu a testa. Você está sendo vaga de propósito. Alguém pode me explicar? Arthur olhou para John novamente e por um raro instante, houve algo parecido com respeito em seus olhos. Mas seu tom permaneceu neutro, fundamentado em uma compreensão sombria. Você vai sangrar por isso, disse Arthur, em mais de um sentido. John deu de ombros preguiçosamente, mas seus olhos o traíram, demonstrando estar assombrado, fascando com coisas que ele não disse em voz alta. Sempre faço isso, murmurou ele. Então estalou os dedos, retirando um talismã enegrecido com inscrições infernais. Templo de Azarath. No coração em ruínas do Templo de Azarath, pilares maciços estendiam-se em direção a um teto perdido na escuridão, e na extremidade oposta,
Semi-enterrado em escombros e envolto em poeira, erguia-se um colossal portal de pedra, circular e rachado pelo tempo. Estava inativo. Adormecido. Nada mais que uma relíquia desgastada, há muito engolida pelo tempo. João Constantino parou diante dela com uma expressão sombria. É isso aí. Ele tirou o casaco e o jogou de lado, já arregaçando as mangas. Os outros estavam a poucos passos atrás dele. Arthur, Cara e Zatanna observavam em silêncio, com a tensão estampada em seus rostos. A espada longa do rei demônio materializou-se na mão de Arthur, sua lâmina irradiando uma autoridade gélida, pronta para o que quer que esteja além daquele portal, uma vez ativado. Ele deu um pequeno passo à frente, segurando firmemente o cabo da arma. Faça o que tem que fazer agora, John. Sua voz era calma, mas ressoou como um trovão. Constantino olhou para trás, os lábios tremendo ao ouvir a ordem. Sim, eu vou abrir, disse ele com um murmúrio seco que não conseguiu esconder a ponta de apreensão em seu tom. Capítulo 115 O Submundo. John Constantine agachou-se e começou a desenhar sigilos no chão com giz branco, esboçando geometria sagrada na própria pedra. Seus movimentos eram deliberados, fluidos, como uma memória muscular gravada em seus ossos. Ele se levantou, estendeu a mão e começou a gravar runas no próprio arco de pedra com uma faca. Faíscas dançaram quando a lâmina encontrou a pedra encantada. Mesmo assim, o portal não se moveu, apenas permaneceu imponente diante deles, um monumento morto. John não hesitou. Ele deslizou a lâmina pela palma da mão. O sangue escorreu por seus dedos, e ele o espalhou sobre a runa central com precisão prática. Cara fez uma careta. Sério? Arthur permaneceu imóvel, com os olhos fixos no portão como um soldado se preparando para a guerra. Os lábios de Zatanna estavam comprimidos numa linha fina, os braços cruzados com força. Ela conhecia esse tipo de magia. O preço, o peso. John segurava o talismã enegrecido entre as mãos ensanguentadas, murmurando um cântico em uma língua antiga e quebrada. Sua voz se tornava mais alta, mais grave, cada palavra vibrando através das paredes de pedra. E então, rachadura. Ele estilhaçou o talismã entre as mãos. Os sigilos no chão se iluminaram como um incêndio, flamejando em vermelho e violeta. O arco de pedra tremeu, e com um gemido profundo e estrondoso, o portal ganhou vida. Uma tempestade ofuscante de calor e fogo irrompeu de dentro, girando como um vórtice de estrelas corrompidas. O vento uivava pelo templo, sacudindo os cabelos de Cara violentamente. Chamas irromperam brevemente sobre as runas, e todo o templo pareceu ganhar vida. Então vieram os gritos. Não é dor, não é humano. Gritos demoníacos, distorcidos, rosnados e famintos, ecoavam do vazio como as vozes de 1000 almas condenadas agarrando-se às bordas do véu. Os olhos de Cara se arregalaram. Isso é horrível. A boca de Zatanna entreabriu-se, a respiração presa na garganta. Só o de sempre para nós. Arthur não hesitou. Sua sombra se estendeu de forma antinatural atrás dele, reagindo à energia sombria. O ar ao seu redor crepitava com uma ameaça silenciosa. John, ainda sangrando da mão, voltou-se para eles. A luz do portal aberto pintou seu rosto de sangue e chamas violetas. As portas estão abertas, queridos. Arthur não olhou para ninguém e simplesmente caminhou. O som de suas botas ecoou contra a pedra por alguns passos, e então ele cruzou o portal. Sem hesitação. Sem últimas palavras. Apenas o fogo o engolindo por completo. John o viu desaparecer. Então expirou longa e lentamente. Ele sabe que aquele desgraçado sabe que ele está vindo, né? Murmurou meio para si mesmo. Nem Zatanna nem Cara responderam. Elas apenas ficaram ali paradas em silêncio, sentindo o peso do que as aguardava além daquele portão. John balançou a cabeça negativamente. Deixa pra lá, murmurou ele. Certo. Nossa vez. Ele se ajeitou, lançou um olhar para as duas mulheres e acenou com a cabeça uma vez. Vamos. Cara entrou em seguida com o olhar fixo. Depois, Zatanna, quieta e concentrada. John foi o último a entrar. O portal se selou atrás deles com um zumbido baixo, deixando apenas poeira e silêncio no templo em ruínas. Cinzas se agarravam a cada respiração. O céu acima se agitava num ciclone lento, cor de sangue, entremeado por relâmpagos negros. O próprio chão estava vivo, pulsando sob suas botas, obsidiana rachada com veios de fogo derretido que sangravam como feridas abertas pela terra árida. Atrás dele, os outros foram surgindo um a um. Cara foi a primeira a sair, fazendo uma careta de desconforto imediatamente. Arg, este lugar é horrível. Não tem ar de verdade aqui, só calor, fumaça e seja lá o que for isso. Ela tossiu uma vez, limpando a fuligem do terno. John acendeu um cigarro com um estalar de dedos mágico, deu uma tragada e expirou com um leve sorriso irônico. Você precisa mesmo de ar? Cara lançou-lhe um olhar fulminante. É uma questão de conforto, sobretudo. Zatanna olhou ao redor lentamente, sua voz calma, mas clara. Este lugar. Isto não é apenas infernal. É o inferno. Ou quase isso. Ela estremeceu. Não quero nem imaginar que tipo de coisas chamam este lugar de lar. John assentiu para si mesmo, os olhos já percorrendo as cristas distantes. Não é exatamente uma surpresa, para ser sincero. Não é minha primeira viagem a um lugar como este. Zatanna ergueu uma sobrancelha. Nós sabemos. John coçou o queixo, os olhos ainda percorrendo o horizonte. Embora eu deva admitir, este lugar tem um sabor diferente do inferno que conheço. Cara ergueu uma sobrancelha. Familiar com o quê? Sério? John lançou-lhe um olhar de soslaio, soltando fumaça pelo canto da boca. Você está mesmo me fazendo essa pergunta, querida? Cara bufou e cruzou os braços.
Certo. Constantine, o bruxo de meio período desastre em tempo integral. Jon sorriu. Exatamente. E mesmo assim vocês continuam me convidando para essas festas. Dá o que pensar. Zatanna revirou os olhos, mas não sorriu. Seu olhar permaneceu fixo em Arthur. Arthur não se virou. Seus olhos estavam fixos na paisagem devastada à sua frente, sua expressão indecifrável. Mas sua voz era baixa e calma, quase distante. É exatamente igual a antes, disse ele. Naquela época, quando ele me trouxe para cá. Ele segurou firmemente a espada longa do Rei Demônio, o metal pulsando com relâmpagos, sussurrando com poder. Com um movimento preciso, cravou-a profundamente no solo rachado e derretido. A lâmina sibilou violentamente, absorvendo o fogo, a sombra ondulando para fora em uma onda circular lenta que perturbou a própria terra. As chamas recuaram da espada como se estivessem com medo. Recuem, disse Arthur simplesmente, sem desviar os olhos da espada. Só por precaução. Jon deu um passo para o lado, mas não desviou o olhar de Arthur. E o que exatamente você está prestes a fazer? A mão de Arthur apertou o cabo da espada com mais força. Estou testando alguma coisa, disse ele, enquanto as sombras se adensavam ao redor de suas botas. Algo que não funcionou da última vez que estive aqui. Então aconteceu. As sombras sob suas botas se estendiam além do que qualquer forma natural permitiria, serpenteando como tentáculos possuídos, rastejando sobre a pedra em chamas e o fogo fervilhante. Elas se contorciam e pulsavam com um propósito sombrio, perturbando até mesmo o terreno infernal sob seus pés. Cara deu um passo para trás, instintivamente erguendo os punhos, com os olhos percorrendo o horizonte. Espere. Zatanna murmurou, observando o chão enquanto as sombras espiralavam, formando símbolos mais antigos que qualquer língua falada. Jon pescou. Puta merda. Os olhos de Arthur começaram a brilhar, um azul frio e crepitante de um poder sobrenatural, implacável. Sua voz ecoou como um trovão esculpido no vazio. Venha para fora. Um estrondo grave ecoou pela planície escaldante, seguido por uma erupção de névoa negra e escuridão sinuosa. Então eles se ergueram. Dezenas. Soldados das sombras emergiram do solo derretido, blindados e silenciosos, com os olhos brilhando. Fileira após fileira perfeitamente sincronizados, cada um ajoelhado diante de Arthur em reverência solene e ensaiada. E então chegaram eles, seus generais. A perdição se erguia atrás deles, silenciosa e monstruosa, o fogo refletindo na figura irregular do titã forjado nas sombras. Então Ultra apareceu, afiado e calculista, seus olhos examinando o terreno como os de um predador. Por último, surgiu a loira de cabelos platinados, de porte escultural, com uma expressão indecifrável sob olhos vermelhos brilhantes. Galatia deu um passo à frente, sua capa roçando fogo sem qualquer receio. Ela se ajoelhou com Ultra ao seu lado. Ambos baixaram a cabeça em reverência. Meu rei. Suas vozes ecoaram. A boca de Cara se abriu ligeiramente. Ela deu um passo à frente, quase sem acreditar no que estava vendo. Será que é Galateia? Sua voz era baixa, confusa, com um toque de incredulidade. Jon assobiou baixinho, acendendo um novo cigarro com um estalo de dedos. Bem, que truque incrível, a mesma coisa que ele fez no limbo. Uma forma estranha de necromancia, no entanto. Os lábios de Zatanna se entreabriram em admiração, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos oscilaram entre Arthur e seu exército, e depois voltaram a olhar para Arthur. Isso não foi apenas uma invocação. Isso foi uma demonstração de poder. Arthur permaneceu de pé, imponente, seus olhos ainda brilhando com aquele azul elétrico fantasmagórico, voltados para seus 3 generais, que se erguiam como monolitos em meio ao exército ajoelhado. Vocês 3 são os meus mais fortes, disse Arthur com a voz baixa, mas carregada de autoridade. Levem esses soldados. Eliminem qualquer escória que ousar ficar no seu caminho. Quando terminarem, reagrupem-se comigo. Não houve hesitação. Ultra fez uma saudação militar precisa, sua voz nítida e fria. Assim será feito. No instante seguinte, ele disparou para o céu como um míssil de relâmpago negro, cortando o ar carregado de cinzas e desaparecendo além das nuvens em chamas. Galatia se virou, seu olhar demorando-se em Arthur por mais um instante. Imediatamente, meu rei. Então ela alçou voo com graça e força, planando na direção oposta com os cabelos esvoaçando como a cauda de um cometa. Destino. A enorme criatura sombria virou-se em silêncio, agachou-se e com um salto monumental, voou através da extensão vulcânica num único pulo. Fogo e pedra irrompendo sob o impacto de sua decolagem. Jon observou-os partir, dando uma tragada em seu cigarro. Por que um deles se parece com um escoteiro kryptoniano? Arthur não explicou, não com palavras. Ele simplesmente se virou, erguendo sua lâmina do chão. Talvez eu deva seguir o mesmo caminho que trilhei naquele sonho, pensou ele, com a lembrança de Trigon invadindo sua consciência e ecoando em sua mente. Ele virou a cabeça o suficiente para que os outros o ouvissem. Sigam-me, disse ele. Acho que sei onde encontrar Trigon. Capítulo 116 O Portão do Demônio. A paisagem ao redor dele se contorcia como um pesadelo vivo. Pináculos vulcânicos emergiam de rios de fogo derretido. O ar fedia a enxofre e enxofre, carregado de sussurros que se insinuavam nos ouvidos como insetos, mas não eram apenas sussurros. De repente atacaram vindos de direções opostas. Criaturas nascidas da loucura, forjadas no ódio e na maldade. Eles irromperam das fendas e chamas, bestas retorcidas com peles de obsidiana e 4 olhos flamejantes, cada um brilhando como brasas forjadas no inferno.
Suas presas gotejavam lava, garras crepitavam com chamas amaldiçoadas. Movimentavam-se sobre 4 patas até se erguerem como centauros imponentes, gritando em uma língua que só eles conheciam. John Constantine não hesitou. Brilhante! Filhos dos primos consanguíneos de Satanás. Você não mandou seus soldados para acabar com esses caras? Ele tirou uma moeda da manga, ela pegou fogo no ar e ele a apanhou na palma da mão. Muito bem, seus fantoches feios. Experimentem isto. Ele atirou a moeda no chão. Bum! Uma explosão de fogo protegido irrompeu em um círculo perfeito, incinerando a onda de demônios mais próxima. Seus gritos agonizantes ecoaram pela paisagem infernal. Cara voou à frente, sua capa esvoaçando atrás dela. Já vou passar. Ela investiu com o ombro contra um demônio no meio do salto, esmagando-o contra 3 torres em chamas antes de liberar uma rajada de visão de calor que atravessou outros 2 que tentavam flanquear John. Não precisa me agradecer. Zatanna estava de pé no topo de uma saliência rochosa e irregular, suas mãos brilhando com uma energia mágica crepitante. Sua voz ressoava como o rufar de um tambor de feiticeira. O chão estremeceu e enormes tentáculos de magia irromperam, agarrando um grupo de criaturas e detonando-as em uma explosão de chamas violetas e brancas. Seus restos mortais se espalharam como cinzas ao vento. No meio de tudo aquilo, Arthur simplesmente caminhava, alheio ao que o cercava. Lâmina embainhada, capa intacta. Ele caminhava em meio ao caos como se estivesse retornando ao seu trono, murmurando para si mesmo, os olhos percorrendo a paisagem como se estivesse mapeando mentalmente cada passo. John esquivou-se de um golpe flamejante e desferiu um soco mágico no queixo de um demônio com um soco inglês com inscrições em latim. O objeto explodiu em fumaça. Ele se virou, lançando um olhar furioso para Arthur. Será que sou só eu, ou nosso querido Rei das Sombras está vagando pelo inferno como se estivesse perdido em pensamentos sangrentos? Arthur continuou caminhando sem dizer nada. A energia sombria ao seu redor pulsava com uma violência sutil. Então, um demônio de fogo gigantesco avançou por trás dele, enorme e coberto por correntes de aço fundido. Seus 4 olhos vermelhos se fixaram nas costas de Arthur. Ele ergueu um machado de batalha flamejante, rugindo. Arthur ergueu a mão, sem se virar. Foto. O pescoço do demônio se contorceu violentamente com um estalo úmido e nauseante. Ele desabou-se debatendo em um monte de brasas e ossos atrás dele. Arthur nunca olhou para trás. Os olhos de cara se arregalaram. Uau! Murmurou John, acendendo um cigarro com a brasa ainda incandescente do crânio de um demônio. Quebrou o pescoço de uma besta infernal como se ela lhe devesse dinheiro. Mesmo assim você precisa lutar com a gente, droga. Zatanna piscou. Então ele é tão forte assim. Agora entendo por que Bruce o colocou naquela lista. A voz de Arthur finalmente surgiu, baixa, ecoando pelo inferno. São distrações. As verdadeiras defesas de Trigon estão à frente. Essas coisas são apenas bucha de canhão. Trigon sabe disso. Ele ergueu os olhos para um imponente portão de obsidiana ao longe, ladeado por pilares de chamas e rostos de pedra gritando, chifres, 4 olhos. Todos com feições semelhantes à de Trigon. Seus olhos brilharam com mais intensidade. Estamos quase lá. Arthur Blackfin caminhava à frente deles com passos firmes, a sombra se enrolando sob suas botas como tentáculos ansiosos por devorar o próprio chão. Seus olhos se estreitaram, e um lampejo de azul profundo e misterioso brilhou em suas íris. Um zumbido silencioso ecoou em sua mente. Barra de status. Nome, Arthur Blackfin. Trabalho, Monarca das Sombras. Título, Arquiteto do Medo, mais 40 IN, mais 30 Censo, mais 30 AGI, mais 30 FOR. Nível, de 104 para 120. Fadiga 10. HP, 9.550. MP, 10.500. Força, de 205 para 221, mais 30. Saúde, de 171 para 200. Agilidade, de 175 para 210, mais 30. Inteligência, de 200 para 216, mais 40. Sentido, de 150 para 182, mais 30. Pontos de habilidade disponíveis, 0. Habilidade passiva. Tenacidade nível 1. Estratégia da insanidade, imunidade a controle mental, medo e debuffs baseados em sanidade. Habilidades específicas para a função. Extração de sombras. Troca de sombras. Domínio do monarca. Habilidades. Sede de sangue, nível 2. Autoridade do governante. Mutilação. Corrida de espadas. Passo rápido. Voo kryptoniano. Equipamento. Couro endurecido por ômega. Colar forjado no abismo. Cabo da descida silenciosa. Espada longa do rei demônio. Inventário. Manoplas ósseas do apocalipse. Colar forjado no abismo. Conjunto de armadura de cavaleiro de Azarat. Espada grande dos plebeus. Espada de Promécio. Frasco de sangue anticriptoniano, épico. Parafuso quebrado. Espada de kryptonita. Manoplas solares. Laço da submissão. O anel rachado de Volton. Frasco de saco de veneno X10. Adaga de Baruca. Chave da Torre do Destino. Chave da masmorra legado da Legião das Sombras. Os dedos de Arthur se flexionaram levemente, seus atributos em constante ascensão, as ferramentas do sistema moldando-o em algo muito além da compreensão mortal. Ele sussurrou para si mesmo, com a voz baixa tingida de admiração e ambição fria. Eu sei o quão fortes são seres como Trigon, e ainda assim. Seus olhos se estreitaram enquanto ele examinava o horizonte recortado. Sinto que posso fazer muito mais. Me tornar muito mais.
seja através dele, ou de outros. Seu punho se fechou com mais força ao redor do cabo da espada. Não vejo um limite claro. Atrás dele, John Constantine ergueu uma sobrancelha enquanto diminuía o passo. Ele se inclinou levemente em direção à cara e murmurou algo pelo canto da boca. Que diabos ele está murmurando agora? Ele não era tão desajeitado quando conhecia há algum tempo. Cara, ainda pairando logo acima do solo derretido com os braços semicerrados, expirou e ergueu as mãos num gesto de impotência. Ele faz isso às vezes, disse ela com a afeição exasperada de alguém que já ouviu Arthur conversar com seus monstros, sombras e consigo mesmo em mais de uma ocasião. John soltou um resmungo, procurando no bolso do casaco outro cigarro que ele sabia muito bem que não duraria muito tempo num lugar como aquele. É bem, mas ele é interessante. Zatanna, seguindo-os apenas alguns passos atrás, deu uma risadinha discreta. Seus olhos permaneceram fixos nas costas de Arthur, observando como sua presença escurecia o próprio ar. O portão no coração do reino de Trigon se erguia diante deles. Obsidiana negra com veios de vermelho incandescente, pairava sobre eles como a boca de um titã. Pilares de chamas ladeavam a entrada, crepitando como os gritos dos condenados. Esculpidas no arco, havia rostos de pedra gritando, cada um contorcido em agonia. Seus chifres retorcidos e fraturados apresentavam uma semelhança inconfundível com o próprio Trigon. Cara fez uma careta e deu um passo cauteloso para trás. Por que todos eles têm essa aparência? Ela murmurou. Sério, ele encomendou estátuas dele mesmo gritando? Zatanna não respondeu imediatamente, seus dedos roçando uma das pedras. A temperatura era tão quente que queimava mesmo através de sua magia. Não são estátuas, disse ela finalmente. Eram pessoas. Ou almas. John resmungou. Lindo. A versão de decoração de interiores do Trigon. John deu uma tragada lenta em seu cigarro com os olhos semicerrados. Muito bem. Esperem aí. Antes de marcharmos para a sangrenta Mordor, podemos, por favor, elaborar um plano primeiro? Arthur nem se deu ao trabalho de se virar. Estou falando sério, disse John, acenando com a mão em direção à entrada. Considerando o que estou sentindo. Ele definitivamente está lá dentro. Trigon. O próprio grandalhão vermelho, e este não é o corpo acorrentado dele, é a alma amaldiçoada dele. Ele pode atacar e fazer coisas. Mas tem mais alguém também, é fraco, pode ser Raven, pode ser uma das criaturas dele. Não tenho certeza. Então vamos apenas. Arthur nem sequer parou, e simplesmente seguiu em frente. Em meio ao calor, em meio à luta que se avizinha. John piscou uma vez. Pelo amor de Deus, que droga, cara. Ele ergueu as mãos em exasperação. Este é Trigon. Não é um demônio qualquer. Você não pode simplesmente. Cara já estava caminhando atrás dele. É claro que você o seguirá, murmurou John. Zatanna lançou-lhe um olhar de soslaio, um meio sorriso e um encolher de ombros que dizia tudo sem dizer uma palavra. Levantou as duas mãos em sinal de rendição e começou a segui-lo também. John ficou olhando para eles com o maxilar cerrado. Você também? Sério? Ele gritou. John suspirou, bateu com a mão no casaco e acendeu outro cigarro com um estalar de dedos. Isso vai correr muito bem. Arthur estava parado diante do portão, com uma expressão fria e indecifrável. Sombras dançavam a seus pés. Então seus olhos começaram a brilhar com um azul intenso e abrasador. Sua manopla óssea do apocalipse materializou-se com um estalo seco em seu braço direito, os espinhos se encaixando no lugar, pulsando com o poder das sombras. O cigarro de John caiu de seus lábios. Arthur deu um passo à frente e ergueu o braço enluvado. Arthur. Zatanna começou. Tarde demais. Bum. Ele bateu no portão. O impacto foi como um meteoro colidindo com a terra. Uma onda de choque ensurdecedora irrompeu, levantando uma nuvem de fumaça, cinzas e fogo infernal. Ela se estilhaçou em pedaços, rasgada como papel diante de algo maior. As faces de pedra racharam, algumas desmoronaram, apenas com o impacto da onda de choque. Uma densa onda de fumaça escapou do buraco enorme, e o calor que dela emanava poderia ter derretido o aço. E então os 6 olhos vermelhos brilhantes se acenderam além da fumaça. Enormes. Observando. Os olhos de Cara se estreitaram, seu corpo se tensionando para uma luta. Bem, esse é ele mesmo. John resmungou baixinho e acendeu um novo cigarro com os dedos trêmulos. É bom. Com certeza conseguimos a atenção do desgraçado agora. Capítulo 117 Arthur vs Trigon. A poeira rodopiante se abriu como uma cortina. E então todos o viram. Trigono. Ou alguém que se pareça com ele. Uma forma fantasmagórica negra, imensa e etérea, envolta em sombras ondulantes e fogo. Seus 6 olhos ardiam em vermelho através do vazio, cada um fixo neles. Abaixo deles, suas mãos com garras pairavam logo acima do solo vulcânico e quebrado. Ao seu redor, dezenas de demônios de fogo agachavam-se, bestas de 4 olhos feitas de chamas e ódio, sibilando e chiureando em línguas distorcidas. E no centro de tudo, Raven. Ela estava de joelhos, acorrentada por energia de obsidiana enraizada no corpo fantasmagórico de Trigon. Sua pele estava muito pálida, seu manto rasgado. Os olhos de Arthur se voltaram para ela. E lentamente, como se sentisse aquele peso familiar, sua cabeça virou. Seus olhares se cruzaram. Arthur, sua voz falhou, quase um sussurro. Seu corpo tremia. É mesmo você? Por trás, a risada terrível de Trigon ecoou pela dimensão, profunda e ressonante como um trovão atravessando ossos. Não se iluda, filha, resmungou a forma fantasmagórica. Esta é mais uma ilusão. Mais um teste. Mais uma mentira. Ela agarrou a cabeça, com os olhos arregalados de dor e confusão. Não.
Não, espere, este é um dos seus jogos de novo. Pai? Um sussurro de vento deslocado e Arthur desapareceu de onde estava. Com um passo rápido, atravessou o campo num piscar de olhos, o chão rachando atrás dele enquanto se ajoelhava ao lado dela. Ela recuou um pouco a princípio, mas então a mão dele gentilmente ergueu seu queixo e ela olhou em seu rosto. Isto não é uma brincadeira, Raven, disse Arthur com a voz calma, mas firme. Estamos mesmo aqui. Ela estendeu a mão lentamente e hesitante e tocou seu rosto, seus dedos traçando a linha de seu maxilar. Na verdade, é você. Ela sussurrou. Ele assentiu, observando as veias escuras sob sua pele, a respiração ofegante, o peso da influência de Trigon corroendo-a por dentro. Ela desabou em seus braços, envolvendo-o num abraço trêmulo. Mas então, com a voz embargada pelo desespero, ela recuou. Não, espere. Você não deveria estar aqui, implorou ela, olhando por cima do ombro dele. Nenhum de vocês deveria estar aqui. Atrás deles, Trigon se mexeu. Seus 6 olhos começaram a brilhar com mais intensidade. Vá, minha filha, disse o deus demônio, com a voz como uma montanha que ruge. Retorne à terra. Retorne à sua prisão. Não, ela gritou, agora mais alto, sua energia explodindo brevemente. É isso que você quer. Você quer que eu abra uma passagem. Você quer fluir através de mim, se tornar completo, quebrar seu verdadeiro selo. Ela tossiu, fazendo uma careta e agarrando a lateral do corpo. Sua voz estava mais fraca agora, cada sílaba como fogo em sua língua. Os olhos de Jon se estreitaram. Claro, murmurou ele. Os demônios desse idiota? Fácil o suficiente espalhá-los pela terra sem problema. Mas ele, o verdadeiro, ele não pode andar livremente por lá a menos que seja invocado. Ou, ele fez um gesto na direção de Raven, ou canalizado através de alguém como ela, seu próprio sangue meio humano, meio demônio. Uma chave ambulante. Liberte seu corpo verdadeiro de Azarath e então deixe o inferno se soltar. Desgraçado nojento. Raven cerrou os dentes e olhou para Arthur. Ele não está inteiro, mas ainda é forte. Você precisa. Arthur retirou delicadamente a mão dela de sua bochecha e se levantou. E então ele se virou para encarar o monstro. Sua espada longa do rei demônio se desdobrou em sua mão com um som metálico rasgando o ar. A lâmina crepitou com relâmpagos azuis que faiscaram ao longo de sua borda, enquanto sua sombra pulsava em tentáculos irregulares. Seus olhos brilhavam com uma chama azul intensa e brilhante. Eu me pergunto, disse ele friamente com o ar tremendo ao seu redor. Que tipo de soldado das sombras você poderia se tornar? Ele ergueu a espada, e um relâmpago azul uivou sobre a obsidiana ao redor de seus pés. Mas descobriremos agora. Os 6 olhos de Trigon brilharam em uma violenta chama vermelha. Mortal insolente. Cara aproximou-se de Arthur, com os olhos arregalados ao encarar Raven, mas os punhos cerrados. Ela está mesmo aqui, então não vamos embora sem ela. Zatanna, pálida, mas concentrada, formou símbolos brilhantes no ar com os dedos. Que poder demoníaco! Ela sussurrou. Mas ainda é apenas uma alma que podemos selar novamente. Enquanto os 6 olhos infernais de Trigon flamejavam de fúria, o solo derretido sob eles rachou, brilhando com rios de fogo. Demônios rosnaram. A fumaça se contorcia para cima como serpentes retorcidas. Arthur permaneceu imóvel, espada erguida, olhos brilhando em azul, sua sombra se expandindo como uma tempestade viva. E então, um pulso, um estrondo profundo, que fazia os ossos vibrarem, ecoou no ar. Por trás do portão destruído, emergiu uma figura gigantesca arrastando consigo corpos demoníacos de 4 olhos, seus passos fazendo a pedra tremer. Ruína. Imponente. Silencioso. Sua pele escura, armadura irregular, punhos cerrados. Fumaça negra emanava de seu corpo como rastro de um impacto de meteoro. Seus olhos vermelhos brilhantes fixaram-se em Trigon, mas ele não disse uma palavra. Ele passou por cara e Zatanna como um carrasco ambulante. E sem hesitar, ajoelhou-se ao lado de Arthur com a cabeça baixa. Então surgiu um risco negro ofuscante que cortou o ar como um cometa. Desabou com um estrondo, o vento soprando forte para fora. Galateia. Pairando no ar por um instante, os cabelos chicoteando seu rosto como os de uma deusa da guerra, os olhos brilhando. Ela pousou com força ao lado de Arthur, com o joelho no chão, a capa esvoaçando atrás dela. Ela lançou-lhe um olhar rápido. Foi só isso. E então ela também fez uma reverência. E então o ar se contorceu. Do céu devastado, um borrão de luz violeta desceu como um cometa. Caiu ao lado de Arthur, lançando fumaça e cinzas para longe. Quando a poeira baixou, a figura imponente de Ultra se erguia, sua armadura elegante e negra como obsidiana, mas pulsando com veias de energia violeta profunda. Seus olhos violeta brilhantes ardiam, e o enorme U estampado em seu peito resplandecia como um sigilo de julgamento. Ele se ajoelhou sem hesitar, sua voz como uma distorção através do aço e da tempestade. Meu rei, o que faremos com esses insetos? 3 das sombras mais poderosas de Arthur. Até mesmo a imensa forma fantasmagórica de Trigon parou, seus 6 olhos se estreitando enquanto os observava. Sua voz era trovão e podridão, ecoando pela câmara em ruínas como profecia transformada em fogo. Seus bichinhos de estimação mortais não são suficientes. Eu sou um deus. Mesmo nesta casca fragmentada do meu verdadeiro eu, vocês não podem esperar me igualar. Arthur não respondeu com palavras. Ele simplesmente fez um gesto com a mão e apontou para Raven. O destino foi compreendido instantaneamente. A sombra monstruosa avançou com obediência silenciosa, sua figura imponente um titã da destruição.
Com um salto que estilhaçou a pedra sob seus pés, aterrissou ao lado de Raven, as correntes de obsidiana envolvendo-a como serpentes negras que chacoalhavam em resposta. A cabeça de Raven virou-se lentamente. Do Onsday, ela sussurrou. Ele estendeu a mão e agarrou as correntes. Fumaça sibilava de seus dedos enquanto a magia negra tentava resistir. Por um instante, eles se abraçaram. Então, Duon soltou um rugido primal e gutural de pura força. Seus espinhos ficaram ainda mais afiados. O ar tremeu. E com um grito final, as correntes se quebraram como vidro frágil. Com o cuidado de uma fera que embala o fogo, Destino ergueu Raven em seus braços e saltou para fora do campo de batalha, aterrissando suavemente ao lado de Zatanna e Kara. E então, bum! 6 raios de fogo incandescente explodiram do rosto monstruoso e fantasmagórico de Trigon, cada um deles atingindo Arthur em um golpe mortal. Mas Arthur já estava se mexendo. Passo rápido. Ele se moveu rapidamente, desviando para a esquerda, desaparecendo no ar, reaparecendo atrás de um pilar em ruínas, e então girando novamente no ar para evitar uma explosão subsequente. O chão vaporizou onde ele estava, um instante tarde demais. Chega de insolência em meu reino. Trigon uivou, sua voz rasgando o céu. Mas já não era só o Arthur. Ultra disparou para o céu como um meteoro violeta. Seus punhos encontraram demônios de fogo no ar e os estilhaçaram como esculturas de vidro, a energia violeta crepitando a cada soco. Um demônio tentou desaparecer nas sombras. Ultra agarrou sua garganta no meio do desaparecimento e o arremessou contra o chão com tanta força que causou um terremoto. Galatia, entretanto, cruzava o campo de batalha como uma lâmina. Seus punhos atravessavam bestas flamejantes com facilidade. Seus olhos brilhavam, raios cortando demônios em um arco mortal. Ela sorriu em meio ao combate. Fantasmas ou demônios? Ela gritou, eu ainda adoro socar monstros. Zatanna piscou, protegendo o rosto da fumaça. Será que precisamos mesmo disso? Kara estava ao lado dela, com os olhos arregalados enquanto Galatia arrancava a cabeça de um demônio em pleno voo. Honestamente, estou começando a me perguntar. John Constantine estava parado na entrada em ruínas, braços cruzados, o sobretudo esvoaçando ao vento demoníaco. Ele observou Arthur girar no ar, relâmpagos azuis saindo de sua lâmina, chocando-se com o fogo infernal de Trigon como titãs lutando pelo céu e pelo inferno. John soltou a fumaça do cigarro e murmurou, ainda precisamos de nós. Kara e Zé se viraram para ele, confusas. Ele não desviou o olhar do caos. Arthur é um idiota brilhante e teimoso. Só usa os punhos e a força bruta. Ele desafiaria um deus com um rosnado sangrento e uma espada. Ele sacudiu as cinzas. Mas nós somos os cérebros, né? Só nós podemos acabar com esse babaca. Ele está causando caos. Os olhos de John se estreitaram com um sorriso enquanto seus dedos começavam a tecer um sigilo brilhante no ar. Nós traremos o silêncio. Capítulo 118 Posse. O campo de batalha ardeu em chamas. A pedra se retorceu. A realidade se distorceu e o fogo e as sombras uivaram. Os 6 olhos de Trigon brilhavam com ódio, sua voz um rosnado de malícia divina enquanto sua forma fantasmagórica flutuava acima do solo como um apocalipse vivo. Ajoelhe-se. 6 raios oculares abrasadores cortaram o ar, a morte transformada em luz. Mas Arthur já tinha ido embora. Passo veloz. Ele desapareceu num piscar de olhos, reaparecendo atrás de Trigon com um estrondo sônico repentino, empunhando a espada longa do rei demônio com ambas as mãos. Com um grunhido de força, ele desferiu um golpe descendente. Trigon se contorceu, interceptando a lâmina no meio do movimento com uma mão flamejante e com garras. Eles permaneceram ali, com os olhos fixos um no outro. Então um confronto. Punho contra punho. Lâmina contra fogo. Arthur estava no ar, asas de energia crepitante saindo de suas botas flamejando atrás dele enquanto se abaixava sob um segundo raio e desferia um soco para cima. Trigon rosnou, a cabeça estalando para trás quando o punho enluvado de Arthur atingiu seu queixo, enviando uma ondulação através de sua forma semelhante à fumaça. Mas o deus demônio respondeu à altura, girando e expelindo uma torrente de fogo infernal de sua enorme boca. Arthur cruzou os braços, ativando a autoridade do soberano, e uma força irrompeu diante dele. O fogo investiu contra ela, empurrou, gritou, mas não a penetrou. Então Arthur irrompeu em meio às chamas. É só isso, Deus! Ele rugiu. A cauda de Trigon chicoteou e Arthur a agarrou. Com força sobre-humana e poder infundido pelas sombras, Arthur girou a forma demoníaca da alma pelo ar e a arremessou contra o chão desmoronado abaixo, abrindo crateras na terra com força suficiente para achatar uma fortaleza. Trigon se levantou, com os olhos se estreitando em fendas. Insolente. Todos os 6 olhos dispararam novamente em espiral, entrelaçando-se de forma imprevisível. Arthur usou passo veloz, zigue-zagueando no ar em ângulos impossíveis, contorcendo-se entre as vigas, voando de cabeça para baixo e, em seguida, aparecendo diante de Trigon em questão de segundos. Ele usou a autoridade do soberano novamente, arrastando pedaços irregulares de obsidiana do portal quebrado atrás de si e arremessando-os contra Trigon como mísseis. Eles explodiram contra o peito espectral do demônio quando Arthur diminuiu a distância novamente. Hai! Ele desferiu um golpe baixo, Trigon esquivou-se, a lâmina roçando suas costelas com um sibilo de névoa negra. Trigon respondeu com um golpe enorme, com garras afiadas, mas Arthur se abaixou e cravou o punho no estômago de Trigon, arremessando o demônio para trás contra uma parede de pedra derretida. Arthur pairou ali, a capa esvoaçando, a eletricidade crepitando em seus braços.
Você é forte, disse ele em voz baixa. Mas mesmo nesta forma você ainda sangra. Trigon estava de pé, com o peito fumegando. Eu vou te destruir. Eles se enfrentaram novamente, dois borrões de fogo e relâmpago colidindo no ar, sacudindo o próprio reino. Punho encontrou garra. Lâmina encontrou chifre. O céu acima rachou com o poder do choque. Eles lutavam no ar, travando uma batalha de força bruta. Os olhos de Arthur brilharam, sua manopla se incendiando com energia sombria. Trigon urrou quando Arthur começou a empurrá-lo para trás. Pela primeira vez em provavelmente muito tempo, o demônio estava perdendo em uma batalha de força. E lá embaixo, os olhos de Constantino se arregalaram. Ele está segurando. Cara deu um sorriso irônico. Eu te disse. Os punhos podem resolver algumas coisas. O céu se rasgou em chamas. A fumaça espiralava como uma serpente viva enquanto Arthur se chocava com a forma espiritual de Trigon acima do campo de batalha. Ondas de choque se propagavam a cada golpe, derrubando paredes e lançando destroços em chamas no céu vazio deste reino infernal. De baixo, dois meteoros de luz violeta e negra rasgaram Ultra e Galatia em direção ao céu, voando a uma velocidade estonteante. Galatia atingiu o flanco de Trigon como uma ogiva, lançando o enorme demônio em espiral pelo ar. Ultra surgiu ao lado dela num borrão violeta. Sua capa negra esvoaçando atrás dele enquanto erguia os punhos e golpeava as costas de Trigon com força suficiente para romper o ar. O demônio rugiu de fúria, sua forma brilhante cintilando por um instante. Vocês ousam, meras construções das sombras, trovejou Trigon, sua voz ecoando como 100 vozes gritando em uma só. Seus 6 olhos brilharam, convergindo para Galateia com uma explosão de visão infernal vermelha e derretida. Galateia cerrou os dentes, flutuando no ar com os braços cruzados à sua frente. Não recuar diante de um fantasma com problemas de raiva. Sua visão de calor carmesim se inflamou, encontrando os raios de Trigon no ar. O céu entre eles ficou incandescente com a energia da colisão. Você não é nada. Trigon sibilou. Antes que os raios pudessem dominá-la, Ultra apareceu ao lado de Galatia, erguendo as mãos e liberando sua própria visão de calor, sincronizando-a perfeitamente com a dela. Então deixe-me mostrar do que somos capazes, disse Ultra com a voz distorcida e profunda como um trovão no vazio. O feixe de calor combinado de Galatia e Ultra avançou, repelindo o ataque de Trigon centímetro por centímetro. O demônio rosnou, seus 6 olhos piscando erraticamente. Vermes! Arthur observou-os se defenderem, com os cantos da boca tremendo levemente. Então ele ficou desfocado. Passo rápido. Ele apareceu acima de Trigon, cujos olhos ainda estavam fixos no combate com os feixes duplos. Cuidado, disse Arthur friamente. Ele desferiu um soco com a força de um meteoro. Bum! O impacto lançou Trigon em espiral com fumaça irrompendo de seu crânio enquanto um de seus enormes chifres se quebrava, estilhaçando-se em uma chuva de fragmentos de obsidiana. O demônio soltou um grito estridente que fez tremer a pedra derretida abaixo. E então, Galatia e Ultra desceram ao lado de Arthur no ar, pairando atrás dele como titãs gêmeos da ira. Os olhos vermelhos de Galatia ainda fumegavam, enquanto o brilho violeta de Ultra pulsava como uma batida de destruição. Os três, Arthur, Galatia e Ultra, formaram uma linha no ar, sombras se curvando sob eles, suas capas esvoaçando como estandartes de guerra. Trigon cambaleou, agarrando o rosto rachado e grunhindo em descrença. Parece que terei que fazer isso no final, cuspiu ele, a fúria distorcendo suas feições monstruosas. Os olhos de Arthur se estreitaram, brilhando em um azul intenso enquanto relâmpagos crepitavam ao redor de seus ombros. Bem abaixo do caos, onde o céu não ardia com tanta violência e os rugidos da batalha ecoavam como tempestades distantes. Raven jazia aconchegada nos braços gigantescos de Duon. O corpo da sombra colossal permanecia imóvel, como um monólito esculpido na própria escuridão, protegendo-a da ruína acima. Sua respiração era superficial. Gotas de suor se acumulavam em sua pele pálida. Seu manto estava rasgado, seu corpo machucado, e mesmo agora, resquícios de magia vermelha ainda se agarravam a seus dedos como correntes indesejadas. Ela se mexeu. Uma mão trêmula estendeu-se lentamente e tocou o enorme dedo com garras de Duon, como se estivesse se ancorando a algo real, algo estável neste plano infernal. Duon, ele te chama assim. Ela sussurrou, a voz rouca de tanto esforço. Você não entende. Ele não é só forte. A sombra não respondeu. Seus olhos brilhantes fitavam o horizonte, sempre alertas, sempre imóveis. Ele está, sorrindo assim, por algum motivo, disse ela com um lampejo de dor em seus olhos violeta, enquanto fitavam a silhueta de Trigon. Ela tossiu uma vez, 2 vezes, depois cerrou os dentes e continuou. A verdadeira ameaça do meu pai, não é a sua força. Não enquanto ele estiver assim. Sua voz falhou. É o que ele consegue fazer, nesse estado incompleto. Como ele manipula o campo de batalha, a alma, a mente. Duon virou lentamente a cabeça para olhá-la confuso. Ela pressionou a testa contra a palma enorme dele, os dedos agarrando-se fracamente à carne escura. Vocês todos precisam ir embora. Por favor, enquanto ainda podem. O grande general das sombras grunhiu baixinho, num som semelhante ao da terra gemendo sob seu próprio peso. Ele não entendeu completamente as palavras dela, mas entendeu uma coisa. Ela estava com medo. E só por isso Duon se moveu, ajustando ligeiramente o aperto para protegê-la melhor, seu corpo se tensionando, pronto para se levantar caso algo ousasse se aproximar. John Constantine estava a poucos metros de Trigon, o sobretudo esvoaçando ao vento infernal, um sigilo flamejante brilhando em sua palma.
os glifos girando no ar como engrenagens celestiais se encaixando. Um cigarro queimava rente ao canto da sua boca, mal se sustentando. Ele deu um sorriso irônico. Acabou seu tempo, demônio. Os 6 olhos de Trigon brilharam em vermelho, depois se contorceram em algo mais frio, presunçoso. Seu tempo acabou. O ar mudou. Arthur aterrissou com estrondo ao lado de Jon, com seus generais Galatia e Ultra logo atrás. Os olhos azuis brilhantes de Arthur se estreitaram enquanto ele empunhava a espada longa do Rei Demônio, faíscas de relâmpago crepitando ao longo da lâmina. Ele sentiu a mudança. Tem algo de errado. Jon, agora, ele rosnou com urgência em cada sílaba. Eu sei. O feitiço de Jon se inflamou com fogo infernal e luz das estrelas, mas era um segundo tarde demais. Com um grito que parecia um rasgo na realidade, a alma de Trigon disparou para cima, contorcendo-se em um fluxo de chamas e névoa negra. Arthur golpeou com sua espada no movimento rápido, o chão se rachando com a força do impacto, mas o espectro passou por ele, espiralando pelo campo de batalha como a maldição de uma Banshee. Cara acabará de incinerar uma horda de demônios de fogo ao lado de Zatanna, seus olhos brilhando com a visão de calor, a capa chamuscada nas bordas. Ela não viu isso acontecer. A névoa negra a atingiu em cheio, envolvendo-a num casulo de relâmpagos vermelhos e fogo infernal. Seu corpo congelou no ar, os membros se contraindo enquanto o grito que se seguiu não era seu, mas de algo ancestral e furioso. Seus olhos azuis se abriram de repente, não mais azuis, agora eram 6 e de um vermelho intenso. Cara! Zatanna exclamou ofegante, cambaleando para trás, com as mãos se iluminando com feitiços defensivos. Que droga! Como é que... Jon sibilou, o feitiço em sua mão entrando em curto-circuito devido à interferência mágica. Os olhos de Arthur se arregalaram, seu rosto se contorcendo em fúria e descrença. Droga, Jon! Ele praguejou dando um passo à frente, mas Cara, agora possuída, virou-se para eles com um sorriso distorcido de Trigon estampado no rosto. Uma voz distorcida e monstruosa ecoou de sua garganta. Um kryptoniano. Seria um excelente receptáculo. A possuída Cara flutuava acima deles, relâmpagos vermelhos escorrendo de seus dedos, os cabelos dançando ao vento corrompido, a capa esvoaçando como um estandarte demoníaco. O chão rachou sob sua presença. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.